Olá, pessoal! O assunto da aula são as influências que a temperatura causa nas velocidades das reações. Seu conhecimento pode parecer estranho, mas ele já é aplicado no dia a dia da maioria das famílias. Primeira pergunta que eu faço a vocês a respeito desse assunto é: por que nós resfriamos os alimentos? Em geral, quando nós pegamos carnes, iogurtes, qualquer alimento que tenha um período de validade muito pequeno, nós colocamos ele sob resfriamento para que sua durabilidade aumente. Deixa eu escrever isso aqui para vocês. Durabilidade aumente. Logo, nós temos dois conceitos, certo? Que dentro da geladeira o tempo de conservação será maior do que fora da geladeira, onde o tempo de conservação será menor. O que eu estou querendo dizer? Que se nós pegarmos um pedaço de carne e colocarmos ele para ser armazenado dentro de uma geladeira, nós teremos o maior tempo de conservação, ou seja, nós podemos utilizar aquela carne durante muito mais tempo do que se nós não resfriarmos ela e colocarmos ela na temperatura ambiente. Outra situação bem comum é no caso do resfriamento de peixes. Em alguns mercados públicos espalhados pelo Brasil, o peixe ele é comercializado sem resfriamento, o que é inadequado. Tá? Quando o peixe ele é comercializado sem resfriamento, a degradação dele ocorre de forma muito mais rápida do que quando ele é comercializado com resfriamento, como apresenta essa segunda foto, onde os peixes estão em um balcão e esse balcão possui gelo. E por que isso acontece? Tanto com a carne como com o peixe, ele vai ter maior durabilidade quando a temperatura for menor. A resposta para vocês está aqui, ó. Quanto menor a temperatura, menor a velocidade das reações de degradação dos alimentos. Isso ocorre por quê? Porque quanto menor for a temperatura, nós teremos menor agitação das moléculas. Quando nós temos menor agitação das moléculas, nós teremos menor quantidade de choques efetivos. Menor quantidade de choques efetivos. Logo, nós teremos menor velocidade da degradação. O mesmo é válido no sentido inverso. Quanto maior for a temperatura, maior será a agitação. E quanto maior a agitação, maior a quantidade de choques efetivos. Dos choques efetivos. E, consequentemente, nós teremos uma maior velocidade de reação. Então, o que eu quero que vocês entendam disso? Que nós resfriamos os alimentos para que a agitação das moléculas deles seja menor e nós temos uma menor velocidade de degradação dele. Já quando nós botamos ele numa temperatura maior, nós temos uma maior agitação que constitui uma maior velocidade da reação de degradação. Tá? Coloquei isso aqui para alimentos, mas isso é válido para qualquer tipo de equação. Qualquer reação química que ocorre com maior temperatura ocorre com maior velocidade devido a maior quantidade de choques efetivos. E qualquer reação que ocorre em menor temperatura, ela vai ter menor velocidade devido a menor quantidade de choques efetivos. E existe uma regra que conclui esse assunto, que é a regra de Van 't Hoff, onde um aumento de 10 graus na temperatura faz com que a velocidade da reação dobre,
prestando atenção na unidade, que essa variação vai ser de 10 graus Celsius. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que se eu fizer uma reação na temperatura de 20 graus Celsius, essa reação química vai ter uma velocidade v. Se essa reação química for processada numa temperatura de 30 graus Celsius, ela vai ter uma velocidade 2v. Por quê? Porque quando eu aumento de 10 graus a temperatura, como ocorreu aqui, a velocidade aumenta de 2 vezes. O inverso também é válido. Como assim? Se eu tiver uma reação a uma temperatura de 50 graus Celsius e essa reação tiver uma velocidade v, quando eu diminuir em 10 graus Celsius minha temperatura, essa reação terá metade da velocidade da de cima. Logo, terá uma velocidade de v sobre 2. Tranquilo? Um abraço para vocês.